Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, por favor, em Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler dois textos que são muito conhecidos. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 25. É o texto que apresenta o fruto do Espírito Santo. Ainda tem folha mexendo aí, então tem alguém que ainda... já foi projetado lá. Então vamos ler juntos? Gálatas 5, de 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém. Esse texto apresenta o fruto do Espírito Santo no singular. Significa que quando o Espírito Santo trabalha na vida de uma pessoa, quando a pessoa se permite ser dirigida pelo Espírito Santo, essa pessoa passa a adquirir todas essas características que são apresentadas. A lista aqui, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa lista, todo crente, todo mundo que tem o Espírito Santo, todo mundo que já entregou a vida a Jesus, em alguma proporção, vai ter essas coisas presentes na sua vida se permitir o Espírito Santo moldar o seu comportamento, se o Espírito Santo de Deus moldar o seu caráter, a sua maneira de agir realmente. Então essas características estão em todo crente, todo mundo que já entregou a vida a Jesus, todo mundo que já se aceitou Jesus como Salvador, que recebeu o Espírito Santo de Deus e anda pelo Espírito Santo, que vive pelo Espírito Santo, tem ou está crescendo, se desenvolvendo nessas características. Uma coisa que me chama muita atenção nesse texto é quando ele diz assim: contra essas coisas não há lei. No versículo 23, contra essas coisas não há lei. Se você andar pelo Espírito Santo, se você que é crente, que é discípulo de Jesus, se deixar moldar e seguir os passos e a orientação do Espírito Santo de Deus, não há como alguém lhe criticar ou lhe condenar por você fazer a vontade de Deus, por obedecer o Espírito Santo de Deus que habita em você. E o versículo 25 ele ainda deixa bem claro: se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Então, se você realmente entregou a sua vida a Jesus, se você realmente já se converteu, já é nova criatura, que as suas atitudes mostrem isso. Só que tem um outro texto que eu quero comparar, e esse outro está lá em 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo 3, de 1 a 7. E eu quero que você, se você puder abrir sua Bíblia aí, deixar esses dois textos abertos, porque nós vamos comparar os dois, tá bom? Nós vamos fazer uma comparação desses dois textos. 1 Timóteo 3, de 1 a 7, diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora,
para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Amém? Esse segundo texto que nós lemos agora apresenta características de um bispo, de um pastor, alguém chamado por Deus para pastorear a sua igreja. O primeiro texto que nós lemos apresenta características que todo crente deve ter. E todo crente que se deixa dirigir pelo Espírito Santo vai crescendo. E por que eu escolhi esses dois textos e quero trazer hoje para os irmãos? Desde muito pequeno, eu aprendi que, como filho de pastor que eu sou um exemplo. As pessoas observam o que eu faço. E aí, aquela coisa, né? O filho do pastor está aprontando, o filho do pastor isso, o filho do pastor aquilo. E eu sempre tive isso na minha consciência. Que eu tenho uma responsabilidade, o dever de ser um exemplo. Porque as pessoas veem o meu comportamento, veem a minha maneira de proceder, e eu preciso dar um bom testemunho, ter um bom exemplo, ser um bom exemplo, ter um bom comportamento diante das pessoas. Mas em meditando nesses dois textos, eu cheguei à seguinte conclusão: todo crente, não apenas o pastor, precisa ter um bom comportamento. Todo crente, não apenas o filho do pastor, precisa ser um exemplo. E aí, olha só, vamos comparar esse texto rapidinho. São duas listas de características. E observa só, a primeira característica que aparece na lista para ser um pastor é irrepreensível. O pastor, o bispo, ele precisa ser alguém irrepreensível. E aí, se você volta lá no fruto do Espírito Santo, como eu acabei de destacar, contra essas coisas não há lei. Então, se um pastor que precisa ser irrepreensível, qualquer crente que se deixa dirigir pelo Espírito Santo, que se molda, que obedece o Espírito Santo de Deus, ele se torna também irrepreensível. Está percebendo? A próxima característica que o pastor precisa ter, que fala em Timóteo, é marido de uma só mulher. E se você olhar para o fruto do Espírito Santo, uma das características do fruto do Espírito Santo é a fidelidade. E é algo que eu aprendi o conceito na igreja, inclusive. O que é fidelidade? Fidelidade é cumprir o que se diz. Se eu pego uma nota de dinheiro, uma nota fiel, ou uma cópia fiel, ela é uma cópia que cumpre aquilo que ela diz. Então, se eu pego uma cédula de R$10 verdadeira, então ela realmente está cumprindo o que ela me disse, que ela realmente vale R$10. E da mesma forma o marido, no dia que se casa com a esposa, no dia que eu casei com a dona Bárbara, eu prometi até lavar as louças, olha só. Mas eu prometi também, essa parte ela não lembra, geralmente ela só lembra que eu prometi lavar as louças e deixar ela espremer minhas espinhas. Mas eu também prometi, naquele dia, que eu seria esposo dela na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza. Lembra disso, dona Bárbara? Pois é. Quando eu cumpro isso, aquilo que eu prometi aquele dia, eu sou um marido fiel. Entende? O casamento no Brasil, ele é um casamento, está mudando as regras, né? Mas lá quando surgiu a nossa Constituição em 1988, o casamento era exclusivamente entre um homem e uma mulher. Não é verdade? Então, quando eu casei com a dona Bárbara, eu prometi para ela naquele dia, naquele altar, que eu seria marido apenas dela. Somente marido dela. E às vezes eu brinco com minha sogra, falando que ela é minha sogra preferida. Ela ri até, porque eu não tenho outra sogra, eu só tenho ela como sogra. Então, quando o homem é marido de uma só mulher, ele é um homem fiel. Ele cumpre exatamente a fidelidade que está lá no fruto do Espírito. Outra característica:
O pastor, o bispo, ele precisa ser sóbrio. Sóbrio, eu liguei ao domínio próprio. A sobriedade está ligada ao domínio próprio, a controlar-se. Ser sóbrio é o domínio próprio. Quando você perde a sobriedade, é porque você perdeu o controle sobre si mesmo. Outra característica, prudente. E o prudente eu liguei à mansidão. Porque o prudente, ele é aquela pessoa que pensa antes de agir. Ele pensa antes de falar. Ele pensa antes de fazer alguma coisa. Então tem que ser alguém calmo, manso. Depois, o bispo também precisa ser respeitável. E eu liguei o respeitável à amabilidade e paciência. Porque a melhor maneira de você conquistar o respeito de uma pessoa é você amar aquela pessoa e ter paciência com ela. É a melhor maneira. Teve uma namorada minha certa vez, que eu comecei a namorar com ela, onde eu falei que eu te amo, ela falou: eu tô te dando a chance, ainda não sei se eu te amo não. Só que eu me dediquei tanto àquela namorada, e eu tive tanta paciência com ela, eu a amei tanto, que ela casou comigo. Viu só? Então, tá ligado uma coisa a outra. Hospitaleiro. O hospitaleiro eu liguei com a bondade. Porque você receber alguém na sua casa é algo que exige muita bondade. Você tem que realmente ser... Não é todo mundo, né, que tem a capacidade de receber visita, receber alguém na sua casa. Apto para ensinar. Esse apto para ensinar eu liguei com a paciência, porque tem gente que aprende fácil, mas tem uns que dá trabalho para aprender, né, professora Rosinha? Tem uns alunos que você tem que ter muita paciência com eles. Outra característica do bispo, do pastor: não deve ser apegado ao vinho. Isso também está ligado ao domínio próprio, controlar os desejos. Não violento, pastor não pode ser violento, também está ligado à mansidão. Quando a gente fala de um animal manso, é um animal que não ataca, que não morde, que não ataca, não é verdade? Então, isso está ligado. Mas sim, deve ser amável, e obviamente está ligado à amabilidade. Pacífico, o pastor precisa ser pacífico, e uma das características do fruto do Espírito Santo é exatamente a paz, não é verdade? Está terminando. Não apegado ao dinheiro, governar bem a família. Isso aqui eu destaquei a paciência, viu? Que agora eu sou casado, pai de família, agora eu tenho propriedade para dizer. Para governar bem a família, tem que ter muita paciência, meu irmão. Tem que ter paciência demais com os filhos e com a esposa, né, esposa? Brincadeira. Ter os filhos sujeitos com dignidade. A Júlia, cadê a Júlia? A Júlia, ela tem um negócio de questionar a gente. Eu falo para ela: Júlia, vai tomar banho. E a Júlia: por quê? Tudo que você manda fazer, eu pergunto por quê. Aí eu aprendi uma resposta padrão agora que resolve tudo. Toda vez que ela pergunta por quê, eu falo: porque eu mando. Eu sou seu pai, eu mando e você obedece. Pronto, agora solucionei fácil. Tem que ter paciência com a Júlia. Não neófito. Ou seja, não ser muito novo na fé. E o texto lá onde fala do pastor, fala sobre isso, ele diz assim: não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça. Então está ligado aí com a soberba, né, com o orgulho. E para vencer isso precisa ter muita humildade, domínio próprio. E por último, o pastor precisa ter boa reputação. Normalmente pessoas que têm boa reputação são pessoas que também são amáveis e bondosas. Não é verdade? Normalmente quando você vê uma pessoa falando bem da outra, tem uma boa reputação da outra, uma boa imagem da outra, ele vai elogiar exatamente: é uma pessoa bondosa, uma pessoa, a gente usa muito hoje em dia, é gente boa, não é verdade? A gente fala muito isso. E se você observar bem, todos os frutos do Espírito Santo, todas as características do fruto do Espírito Santo estão ligadas às características que um pastor precisa ter. E aí chegou um dia na minha vida que eu observei isso.
Eu sou filho de pastor, eu preciso ser um exemplo, eu preciso ter um bom comportamento, as pessoas observam como eu me comporto. Mas eu notei uma coisa interessante. A maioria das pessoas, elas olhavam para o meu testemunho, para o meu exemplo, mas elas não estavam dispostas a me imitar. Elas queriam apontar o dedo, ó, filho pastor. Parece que elas ficavam torcendo para eu fazer alguma coisa errada, para eles poderem me criticar. E no dia que eu percebi isso tirou o fardo das minhas costas. Porque a responsabilidade de ser um exemplo, de ter um bom comportamento, não é só do filho do pastor, não é só do pastor. Todo crente que se deixe dirigir pelo Espírito Santo tem essa responsabilidade. Todo crente que se deixe dirigir pelo Espírito Santo tem todas essas características. E uma coisa que eu ainda vou debater com os teólogos depois, mas me chamou a atenção nesse texto que fala especificamente sobre o pastor. Ele fala assim: essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja. E aí, olha só, para ser um bispo, precisa dessas características. É necessário essas características. Ele está dando a entender que nem todo crente, mesmo que já tenha se entregado a vida a Jesus, tem as características necessárias para ser um pastor, um bispo. Mas quando a gente liga, a gente cruza isso aqui com o fruto do Espírito Santo, a gente percebe que todo crente, todo discípulo de Jesus, precisa estar pronto para ser um pastor no sentido mais original da palavra. O pastor é aquele que cuida da ovelha, que cuida do outro. Todo crente, em algum momento na vida, vai precisar cuidar de outra pessoa, vai precisar aconselhar outra pessoa, vai precisar cuidar, ouvir outra pessoa. Quando Jesus ordena que nós façamos discípulos, fazer discípulo é algo que exige tudo isso, que exige esse cuidado, que exige esse pastoreio. E quando todos os crentes entendem que precisam ser pastores de pelo menos uma pessoa, precisam ser mestres que ensinar pelo menos uma pessoa a seguir Jesus, você assume a responsabilidade de viver isso aqui. Eu, mesmo que não sou pastor, também preciso ter tudo isso para cumprir a missão que Jesus deixou para mim. Isso precisa estar presente em todos os crentes, não só no pastor. E aí, meus irmãos, é aquilo que eu já destaquei. A vida do pastor, da família do pastor, o discurso que nós dizemos é que ele é um exemplo, ele é um exemplo. Mas ele é um exemplo para ser seguido, para ser imitado, não um reality show. Porque muitas vezes nós vivemos isso na igreja como se fosse um reality show. Como que é um reality show? Um programa de televisão pega pessoas bem, vamos dizer assim, barraqueiras, né? Pessoas com a personalidade muito diferente umas das outras, colocam lá confinados dentro de uma casa e a gente fica aqui com o controle remoto na mão, assistindo e falando mal de um, falando bem do outro, torcendo para um e torcendo para o outro. Mas na igreja não deve ser assim. O pastor, a família do pastor, os irmãos da igreja precisam ser exemplos uns para os outros. Então nós temos que olhar para o outro e ver no outro um exemplo a ser seguido. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. O apóstolo Paulo diz o seguinte: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Filipenses 3,17 vai dizer a mesma coisa com outras palavras. Filipenses 3,17. E
Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Eu vejo que Paulo foi muito corajoso em dizer isso. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas todo crente precisa ter coragem de dizer isso aqui para alguém. Você tem coragem? Você tem coragem de dizer para alguém: olha, eu imito Jesus. Se você me imitar, você também estará imitando Jesus. Você tem coragem de dizer isso para alguém? É uma grande responsabilidade. Eu imitar a Jesus com tanta dedicação, com tanto afinco, a ponto de outras pessoas poderem olhar para mim e dizer: aquele ali imita Jesus, eu vou imitar ele, que aí imitando ele eu estarei imitando Jesus também. Isso é uma responsabilidade muito grande que todos nós cristãos devemos viver. E um detalhe que destaca e salta aos olhos nesse texto: viver pelo Espírito resulta em um padrão. Esse texto de Filipenses, ele fala aqui, ó: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Outras versões vão usar exemplo ou modelo. Entenda isso. O seu modo de viver, sua conduta precisa ser um exemplo, precisa ser um modelo, precisa ser um padrão que está nas Escrituras. Vê o quanto isso se aplica a todo o nosso dia a dia, a tudo que nós fazemos. E aí eu paro para pensar em mim. Uma escala de 0 a 10, o quanto eu tenho sido um bom exemplo. Não precisa me responder não, pense só para você. Uma escala de 0 a 10, o quanto você tem sido um bom exemplo, um modelo a ser seguido? O quanto você está próximo do padrão de comportamento que o apóstolo apresenta aqui na Escritura? Viver pelo Espírito resulta nesse padrão. Quando você se deixa guiar, quando você obedece o Espírito, quando você dá atenção ao Espírito Santo, você passa a viver nesse padrão. 1 Pedro, já quase terminando, 1 Pedro 1,15. 1 Pedro 1,15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. E versículo 16 ainda completa: pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O padrão é Jesus Cristo. O modelo ideal, aquele que não errou nem um pouquinho, foi Jesus Cristo. Mas nós, quando imitamos Jesus Cristo, nos tornamos esse padrão. Temos esse dever, essa responsabilidade. Isso pesa sobre cada um de nós. Um tema que é muito discutido no curso de teologia é exatamente esse: o papel da família do pastor. E uma coisa que eu aprendi, estudando um pouco uma corrente filosófica chamada estoicismo, é que as pessoas têm expectativas. As pessoas têm expectativas a respeito de nós. Todas as pessoas com quem você convive, elas esperam algo de você. Por exemplo, lá no meu trabalho, a minha chefe, ela espera que eu me empenhe para bater a meta. Os meus colegas de trabalho esperam que eu vista um determinado tipo de roupa para ir trabalhar. Todas as pessoas com quem nós convivemos têm algum tipo de expectativa sobre você. Mas se você se deixar moldar pelo Espírito Santo e seguir esse padrão que está na Bíblia, você não vai precisar se preocupar com essas expectativas das pessoas. Você só precisa se preocupar se você está atendendo às expectativas que Deus tem sobre você, aquilo que está na palavra de Deus. Você não precisa se preocupar com as expectativas que as pessoas têm sobre você, porque
Porque as pessoas querem que você chegue pontualmente no trabalho, que você não falte trabalho, que você seja um bom motorista, que você estude a vida toda e sempre busque se aperfeiçoar. Existem muitas expectativas sobre nós. Isso é um peso muito grande que o mundo coloca sobre nós. Mas quando Jesus diz lá na sua escritura que o seu fardo é leve, o seu jugo é suave, ele está falando disso. Que se você segue Jesus, se você obedece o Espírito Santo de Deus, você não precisa se preocupar com todos aqueles fardos que o mundo quer colocar sobre você. Não precisa. Fazer a vontade de Deus é a única coisa que você precisa. Obedecer o Espírito Santo de Deus é a única coisa que você realmente precisa. Todas aquelas expectativas que o mundo coloca sobre você são apenas coisas que eles querem. Eles não precisam. E você também não precisa. Você só precisa seguir esse modelo. É por isso que o fardo de Jesus é suave, o jugo é leve. Siga somente a Jesus. Obedeça somente o Espírito Santo que está dentro de você. Contra essas coisas não há lei. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor morreu naquela cruz para nos salvar. Obrigado porque o Senhor, sendo perfeito, desceu do seu trono no céu e fez aquele sacrifício para salvar a nós que somos imperfeitos. Muito obrigado, Pai, porque mesmo nós não sendo merecedores, o Senhor se esforçou tanto para nos dar a vida eterna. Agora, Pai, nós renovamos aqui o nosso compromisso de seguirmos o Senhor como modelo, de ouvirmos o Espírito Santo do Senhor que habita em nós e obedecermos ao Espírito Santo do Senhor que habita em nós para fazermos a vontade do Senhor exclusivamente, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, é o melhor para nós. Ó Deus, nos dá esse entendimento, essa consciência de que em todo tempo, todos os dias da nossa vida, nós precisamos nos preocupar apenas com a vontade do Senhor, apenas com a vontade de Deus. Ó Deus, nos ajuda a crescer nisso todos os dias, porque nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, e nós precisamos que o Senhor tenha paciência conosco e nos dê a disciplina, nos dê o entendimento, a capacidade de praticarmos isso todos os dias da nossa vida, para que cada dia nós sejamos melhores e cada dia nós nos aperfeiçoemos mais e nos aproximemos cada vez mais do Senhor, que cada dia nós nos enchamos mais do Espírito Santo do Senhor, que cada dia as nossas ações estejam mais próximas, mais parecidas, mais alinhadas com aquilo que o Senhor quer para nós. Muito obrigado pelo seu imenso amor e nos ajuda, Deus, a viver essa guerra que nós vivemos contra o pecado e contra a carne. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.